Insegurança emocional. Como vencer o medo e a insegurança emocional? Por acaso, você já deixou de fazer algum tipo de trabalho, de estudar? Você já se sentiu muitas vezes sem valor? Você já acreditou que por coisas que você passou no passado, você não é merecedor ou merecedora de coisas para o futuro que você pode fazer ou realizar? Já aconteceu de você passar mal em situações de tensão? Por exemplo, uma promoção que você recebeu, uma ansiedade em relação a uma entrevista de emprego, uma oportunidade, uma apresentação que você vai fazer e você, meu Deus, e agora como eu vou agir? Eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo. Isso já aconteceu com você? Se isso já aconteceu ou acontece frequentemente com você, por favor, eu peço que você fique aqui comigo porque nós vamos discutir sobre insegurança emocional, como vencer o medo e a insegurança emocional. Qual que é o meu grande objetivo com você aqui nesse ponto que nós vamos estudar aqui hoje, líder? É nós nos aprofundarmos, nós termos entendimento de onde vem a insegurança emocional, como ela surge, por que ela surge, como você pode ficar atento ou atenta para que você não caia nas armadilhas da insegurança emocional. É sobre isso que eu quero conversar com você aqui, tá legal? Então seja bem-vindo, líder, seja bem-vinda, líder. Vamos bater um papo sobre esse assunto que eu tenho mais absoluta certeza que você, obtendo o entendimento disso, a sua alta performance, sua entrega, os seus resultados vão duplicar, triplicar, não tenho dúvidas disso. Porque isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com mentorados, e isso que eu vou trazer para você não é uma coisa que eu achei em um livro, um curso que eu fiz, mas é sobre a própria vivência, sobre o que a gente aplicou e começou a perceber o quanto isso faz sentido, principalmente se você busca o seu sucesso pessoal e profissional, melhoria dos seus relacionamentos, da sua vida como um todo. Tá legal? Fica comigo aqui, tá extremamente importante. Separa esse tempo para você. Tá com o WhatsApp aí ligado, tá em outra mídia. Para tudo. Foca aqui. Lembre-se que a presença é o que faz você ter entendimento das coisas. Então separa esse tempo aqui para você que vai ser extremamente importante o que nós vamos conversar hoje. Olá, líder, antes de mais nada, por favor, compartilha esse episódio com as pessoas que você ama, com as pessoas que você sente que possuem insegurança emocional, que muitas vezes você percebe que ela não entrega o melhor que ela poderia entregar, às vezes até uma pessoa talentosa, mas ela não vai mais adiante porque ela tem essa insegurança emocional. E talvez ela já tentou de tudo, mas ela não encontra uma informação que realmente possa ajudar ela. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre a causa raiz. Muita gente aí fora fala sobre alta performance, fala sobre o sucesso profissional, como alcançar isso, como alcançar aquilo, mas poucos tratam da causa raiz. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você hoje. Nós vamos realmente nos aprofundar, nós vamos sair do raso, nós vamos entender como ele surge, por que ele surge, tá legal? Então, por favor, compartilha com o seu time, que isso pode dar uma alavancada absurda no seu time, líderes que você conhece que tem um potencial bacana, pessoas que você sente que tá presa por ter insegurança emocional. Esse episódio eu tenho certeza que pode contribuir com elas, tá bom? E claro, não esqueça de seguir o nosso podcast. No topo, aqui na página principal do podcast, existe o botão seguir. Aperta ele, por favor, e ativa o sininho. Porque quando você faz isso, você é notificado ou notificada dos próximos episódios que nós colocamos. E aí você não perde nenhuma novidade, é claro, aqui do Leaderflix, tá? E também, se você estiver no YouTube, é claro, existe o botão inscrever-se. Por favor, aperta esse botão e ativa o sininho para que você também possa ser alertado e deixe seus comentários sobre o que você achou de tudo isso que a gente vai conversar aqui, como isso pode ter te ajudado aí do outro lado, tá bom? Mas vamos lá, líder, vamos entender então como surge
toda essa questão da insegurança emocional. Talvez você é uma pessoa que as pessoas olham e falam: caramba, quanto talento essa pessoa tem. Essa pessoa ela poderia já estar voando muito mais alto. Você sabe que você tem um potencial enorme. Você sabe que você pode alavancar mais a sua carreira. Ou talvez você deseje entrar até mesmo em um relacionamento, mas talvez por coisas que aconteceu no passado, você tem um certo bloqueio. Você não consegue confiar mais nas pessoas. Você não consegue mais abrir possibilidades para que novos relacionamentos surjam. Ou até mesmo você se formou em uma faculdade, você se formou em uma profissão e você nunca atuou nela. Talvez por insegurança emocional. Chegou numa entrevista, você ficou tenso, você ficou tensa. Ou talvez a sua insegurança emocional é sobre o momento que o país passa. Você não quer dar um próximo passo, você tem um sonho de abrir um negócio e você não abre. Você quer fazer algumas coisas e você não faz pelo contexto externo, devido ao contexto externo. Ou até mesmo a sua insegurança emocional é na relação com o seu próprio time. Existem coisas que você gostaria de conversar com as pessoas do seu time e você não conversa, porque você não sabe como vai ser a reação deles. Emocional. Agora, talvez você deve estar se perguntando: tá bom, Diogo, então como vencer o medo e a insegurança emocional? E é a partir daqui que eu quero começar a me aprofundar com você. Antes de tudo, líder, é muito importante eu e você entendermos que existem dois tipos de medo. O medo é uma coisa completamente natural. Imagina que eu e você estamos caminhando ali, beira-praia, e nós vamos até um restaurante jantar. A gente vai tomar um negócio, vamos jantar. E de repente surge ali, sai do meio do mato um urso. Ué, é claro que nós vamos correr. Porque esse medo que nós temos é um medo instintivo. É o medo da sobrevivência, de nos manter vivos. E todos nós temos esse medo. Senão nós faríamos loucuras. Se nós não tivermos nenhum tipo de medo instintivo, você pode pular de uma ponte, você pode fazer loucuras por aí. Claro, nós não queremos fazer isso. É um medo instintivo. E esse medo eu tenho e você tem. Todos nós, seres mortais, temos. Quando nós não entendemos os medos que nós temos, esse medo ele pode bloquear a nossa vida. Esse medo ele pode ser o maior bloqueador de potencial. E o maior bloqueador de potencial que existe é o segundo medo que eu quero explorar com você. É esse medo que te gera a insegurança emocional. É esse medo que muitas vezes faz você não se relacionar com uma outra pessoa mais, porque você teve algumas situações que aconteceu no seu passado e agora você não se abre mais para novos relacionamentos. É esse medo que faz você não querer abrir o seu negócio. É esse medo que faz você não querer realizar os seus sonhos. É esse medo que faz grandes talentos não demonstrarem todo o talento que ele poderia demonstrar nesse mundo. É esse medo que te coloca numa caixinha, numa caverna. É esse medo que muitas vezes faz você não entregar o melhor nesse mundo enquanto ainda há vida. Desculpe te lembrar, mas eu e você temos tempo limitado aqui na Terra, nós não somos eternos. Existe um tempo aqui para realizar as coisas.
quando nós estamos presos em nossos medos, nós passamos uma vida de medo. Infelizmente, nós temos muitas pessoas no cemitério que tinha muito para entregar nesse mundo. Mas o medo que elas tiveram não permitiram que elas realizassem em vida aquilo que elas vieram realizar. E quando nós não identificamos esse medo, nós vivemos uma vida aquém daquilo que nós poderíamos viver. E percebe que o medo, ele arruma justificativas. Talvez eu tô falando aqui e você, Diogo, mas você não sabe o que eu tô passando. Você não sabe como tá a minha vida, para você falar, você não sabe o que eu passo. Talvez se eu contar um pouco da minha história aqui, nós choraremos juntos. Mas não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é te trazer o entendimento do medo. E qual que é esse segundo medo que faz tudo isso com as pessoas? Que traz esse bloqueio de potencial, que faz ela não querer se relacionar com as pessoas, que faz muitas vezes ela não mostrar todo o potencial que ela tem dentro de um ambiente. Ela ter medo, se ela é uma líder, de se posicionar nos ambientes, de abrir o projeto que ela mais gostaria na vida dela, de falar com uma pessoa que de repente ela não fala há anos. Que medo é esse? Se chama medo psicológico. Esse é o medo que muitas vezes mantém as pessoas presas em suas vidas. Esse é o medo que muitas vezes traz a insatisfação, a infelicidade, a angústia, o receio. Esse é o medo que faz você não despertar todo o potencial que você tem. E todo o potencial que nós temos como humanos só pode ser desperto através da consciência. Agora você deve estar me falando, Diogo, ficou maluco de vez mesmo, né? O que é essa tal da consciência? O primeiro ponto que nós precisamos entender, líder, é o que é pensamento e o que é consciência. E para você entender o que é o pensamento, é preciso entender as histórias que a sua mente conta. Para observar. Tem gente que nem consegue perceber, tá? As histórias que a mente dela conta. Muita gente vai falar aí sobre inteligência emocional, alta performance, e aqui a gente trata de causa raiz. Porque sem tratar isso aqui, você pode ter a melhor ferramenta do mundo. Você não vai conseguir usar a ferramenta se você não trata a causa raiz. Então, o pensamento são as ideias que a sua mente conta. Percebe? Existe uma história sendo contada aí na sua cabeça. Quando você acorda de manhã, já tem história sendo contada. E muitas vezes ela tá te criticando, ela tá te julgando sobre um passado que você teve, uma ação que você teve. Ela tá falando que muitas vezes você não serve para isso, que você é inferior a isso. Que você não pode falar com a pessoa A, B e C porque ela tem um status maior que o seu. Que viver essa vida não é pra você, essa vida que você tá sonhando aí não é pra você, porque quem é você? De onde você vem pra querer uma coisa dessa? Essa voz, ela fala que você é incapaz, que você é tímido, por isso que você não consegue fazer as coisas que você mais gostaria. Percebe que sempre existe uma voz sendo contada. Tá vendo? Você terminou a faculdade e nunca exerceu a carreira que você mais gostaria. Agora você quer tentar? Quem é você para tentar isso?
É isso que essa voz ela fica colocando dentro da sua cachola. E essa voz eu tenho, você tem, todos nós seres humanos temos. Mas qual que é o grande problema? Quando nós não separamos pensamento de consciência. Na mais pura essência, eu e você somos consciência. É da consciência que vem todo entusiasmo, toda alegria, todo entendimento, toda sabedoria, toda paz, tranquilidade. E de onde vem toda a insatisfação, toda a angústia, todo o desespero, toda aquela energia pesada? Quando nós estamos perdidos no pensamento. Existem muitas pessoas que acreditam que são livres, porque ela mora em um país até o momento democrático, elas moram em uma cidade livre, elas não estão presas, né, dentro de um lugar, elas estão aí livres. Elas acreditam que mudando de país, elas podem mudar de país, de estado, de região. Elas conquistaram já os seus recursos financeiros, ou às vezes estão em busca, e elas acreditam que elas são livres por isso. Mas será? Será que realmente é? Será que se nós não nos livrarmos dos nossos pensamentos, nós realmente somos livres? Então, quando você separa o pensamento da consciência, esse é o verdadeiro despertar. Esse é o despertar da consciência. Quando você entende que você não é mais o seu pensamento, você percebe que ele acontece, você percebe que ele cria histórias, você percebe que ele julga, mas agora você entende que você não é ele. Ele é algo que está acontecendo dentro da sua cabeça, mas você jogou luz, e quando você joga luz, você joga consciência, a consciência se manifesta. E é através da consciência que você pode fazer coisas grandiosas, que você pode conquistar a sua segurança emocional, que você pode se libertar dos medos, porque o ponto que eu estou falando aqui com você agora é sobre esse medo, o medo psicológico, a insegurança emocional, o medo psicológico. De onde vem o medo? Perceba as histórias que o seu pensamento conta. Que tipo de história que ele tem contado para você? Você já tinha percebido isso? Quando você percebe as histórias que a sua mente conta, você começa a jogar luz. Você entende que você não é o seu pensamento. Você começa a ser o observador ou a observadora, e não mais o pensamento. O pensamento é apenas pálidas sombras na parede, como diz o mito da caverna de Platão. O mito da caverna de Platão é um conto muito interessante para a gente trazer como analogia desse contexto. Existiam prisioneiros presos em uma caverna e eles estavam ali amarrados, e quando eles olhavam para a parede, o que eles viam? Imagens, sombras de imagens, e na cabeça deles era o que? Era fantasmas, assombrações. Só que onde os prisioneiros estavam presos, dentro da caverna, atrás da parede, tinha uma parede, e eles aqui sentados à frente da parede olhando para ela, né? Tinha mais uma outra paredezinha, e atrás dessa outra paredezinha tinha os guardiões. E esses guardiões estavam com seus armamentos, como se eles estivessem andando ali, fazendo vigília, né? Atrás dos prisioneiros. E esses armamentos
tinha uma fogueirinha atrás, conforme a luz da fogueirinha pegava ali nos armamentos, fazia sombra na parede. E como os prisioneiros eles só conseguiam ver a parede, o que eles pensavam? Cara, eu não vou sair daqui de dentro da caverna. Porque lá fora lá, tem muita assombração, tem fantasmas, tem monstros. Só que era apenas pálidas sombras na parede. Até que um prisioneiro ele conseguiu se soltar. E nisso que ele conseguiu se soltar, ele passou pelos guardiões, subiu a escadinha da caverna e conseguiu ter acesso ao lado de fora. Quando ele chegou do lado de fora, o que ele percebeu? Caraca, tem sol aqui fora. Tem água, tem vento, tem verde, tem luz. Percebeu que tinha luz. E ele tão entusiasmado, esse prisioneiro que conseguiu se soltar, tão entusiasmado do jeito que ele estava, o que ele fez? Ele retornou para a caverna, porque ele falou, vou lá avisar meus amigos, pelo amor de Deus, não tem tudo aquilo que a gente imaginava. Era só coisas da nossa cabeça. Aí ele voltou para a caverna para tentar avisar os amigos dele. Na hora que ele começou a contar para os amigos falaram, ah lá, tá vendo? Não vamos sair lá fora não. Esse cara tá maluco, esse cara tá louco. Pra isso que você quer sair da caverna? Esse cara tá doido. Quiseram até matar o rapaz. Por que isso acontece? Porque as pessoas que estão presas em seus pensamentos, quando chega alguém com um nível de consciência mais elevado, para falar de coisas fora do comum, essas pessoas acabam taxando a outra de louco, de maluco. Por quê? O que é um louco? Louco é aquele que eu não entendo o mundo dele, porque se eu entendesse o mundo dele, ele não seria louco, ele seria meu amigo. Entende? Então, por que eu contei a história do mito da caverna de Platão para a gente associar com o termo do medo psicológico que a gente está conversando aqui? Porque ele nos faz refletir se nós estamos presos na nossa caverna ou não. Será que nós estamos presos em alguma caverna? Por que será que muitas pessoas elas não conseguem avançar nos seus objetivos? Avançar nas suas oportunidades? Avançar além do potencial que ela acredita que ela tem, que ela pode ter muito mais, né? Onde está toda a alta performance de uma pessoa? Quando ela separa pensamento de consciência. Quando as ideias que a sua mente projeta, que são apenas pálidas sombras na parede, não interferem mais em quem ela deseja ser. Não é mais o pensamento que conduz a vida dela, mas sim a consciência. Quem está conduzindo a sua vida? O pensamento ou a consciência? Você está muito apegado ou você está muito apegada às ideias que a sua mente cria, às histórias que a sua mente cria? Ela cria várias histórias. Olha, você é muito velho para fazer isso. Isso não é para você. Olha, você é muito pobre. Quem é você para sonhar com isso? Você é tímido, você é tímida, você não serve para isso. Tá vendo? Você sempre foi esse grosseiro, essa grosseira, é por isso que as pessoas não gostam de você. Existem diversas histórias a todo momento sendo contada na sua mente. A pergunta que eu tenho para você é: qual história
o seu pensamento está te contando. E você está embarcando nesses pensamentos? Porque de onde vem todo o medo? De onde vem toda a insegurança? De onde vem toda a angústia? De onde vem toda a ansiedade? De onde vem toda a falta de autoestima? Quando nós nos identificamos com os nossos pensamentos e esse pensamento passa a conduzir a nossa vida e não mais a consciência. Quando você se liberta dessas ideias criadas pela sua mente, quando você se liberta desses conceitos criados pela sua mente, é como se automaticamente o seu potencial se revelasse. E toda a prosperidade financeira que você deseja, o relacionamento que você quer, as coisas que você mais sonha, elas começam a se manifestar de forma natural. Porque na mais pura essência, eu e você deveríamos viver de uma forma natural. E a vida apenas fluir. O fluir da vida. Então, de onde vem o fluir da vida? É quando eu e você, como seres humanos, identificamos que existem ideias que a nossa mente cria, e essa ideia que a nossa mente cria, ela é capaz de limitar o nosso potencial. Ela é capaz de nos gerar medo, angústia, ansiedade, depressão, falta de autoestima. Tem gente que acorda de manhã e nem sequer consegue levantar da cama. Porque está dentro do seu pensamento, está perdida no seu pensamento. E quando ela percebe as ideias que a sua mente conta, esse é o despertar, é quando a sua consciência começa a se despertar. Isso significa que agora você vai estar totalmente livre? Não, é um processo. Guarda isso que eu estou te falando. Isso é um processo. Mas agora você já sabe que você não é essas coisas que sua mente conta. Não é porque você teve um passado que aconteceu isso e aquilo que você é isso. Não é porque você está numa oportunidade nova agora que você vai ficar se apegando a coisas que nem aconteceu. E aí você você perde o foco onde mais importa, que é a presença, é onde você vai construir, é onde você vai fazer. Perceba, são as pequenas ações do dia a dia que constroem coisas grandes. São as pequenas coisas no dia a dia que constroem as coisas grandes. E essas coisas grandes, elas só podem ser realizadas em um único momento. Qual momento? É no passado? Não. Passado é a ideia do pensamento, é psicológico. É no futuro? Também não. É nesse único momento. Então, se você quer foco, se você quer disciplina, se você quer ter mais organização, se você quer ter mais performance, se você quer ter mais resultado, se você quer permitir que a vida flua através de você, exercite viver a presença. Exercite viver esse único momento, que é o único momento que importa. O que aconteceu ontem é a ideia da mente. Perceba que nós estamos sempre num eterno agora. O tempo é psicológico. O tempo é psicológico. E quando você perde o senso de presença, é onde você perde o foco, é onde você perde a disciplina, é onde você muitas vezes nem ação você tem. Por quê? Porque você estava lá entusiasmado, você ia começar a fazer uma coisa, e aí veio uma ideia na sua cabeça. Olha, pensa bem, não é isso. Aí você travou. Entende como que funciona o processo? Quantas coisas você já deixou de fazer, que você falou, puta, eu vou fazer isso. Mas aí veio uma ideia na mente, você não fez mais.
se bloqueou. Isso já aconteceu com você? Quantas vezes isso tem acontecido com você? E quantas vezes você esteve em uma oportunidade interessante? Por sua insegurança emocional, as coisas acabaram não saindo da forma que você gostaria. Porque você ficou pensando do que ia dar de ruim, você começou a pensar nisso, naquilo. Perceba que é tudo ideia da cabeça. Se você apenas for lá e fazer, sem apego ao futuro e sem apego ao passado, mas apenas viver este momento, que é o único momento que importa, as coisas começam a fluir naturalmente. E esse fluir da vida naturalmente é o que vai muitas vezes te levar onde você mais quer. É onde vai surgir as oportunidades que você mais sonha. Então, líder, quantas vezes você tem se perdido nesse medo psicológico, nessas ideias criadas pela mente? Perceba que toda a insegurança emocional, todo o medo que você tem é dessas ideias que a sua mente cria. E uma vez não percebido essas ideias criadas pela sua própria mente, o medo conduz a sua vida e não a consciência. Quem tem conduzido a sua vida, líder? O medo ou a consciência? As ideias criadas pela sua mente ou a consciência? Não importa o que aconteceu no seu passado, o futuro é ilusão mental, são pálidas sombras na parede, como o mito da caverna de Platão que a gente conversou aqui. Apenas se coloque a viver esse momento e fazer o que precisa ser feito. Existem líderes que nem sequer conversam com seus times pelo medo, pela insegurança emocional que ele tem. E ele nem sabe que existem histórias sendo criadas pela sua mente, porque ele acredita que é tudo junto. Ele não percebe que ele pode ser o observador dessas ideias e falar, cara, não faz sentido, deixa eu continuar aqui na presença. Tem líder que ele está conversando com uma pessoa e ele está olhando para o lado conversando com outra. Ou olhando para o celular, ou fazendo uma outra coisa. Não existe a presença. E se não existe a presença, ele sempre está focado no futuro, né? Ele sempre está olhando para frente, ele sempre está... Mas é aqui, nesse momento, que você constrói. É nesse momento que você faz. É nesse momento que você age. E talvez você não esteja agindo por ideias que a sua mente cria. Simplesmente por ideias criadas pela sua mente. E até quando você vai permitir que essas ideias conduzam a sua vida? Beleza, líder. Então espero que esse episódio te gere aí boas reflexões para que você entenda de onde surge toda a insegurança emocional, de onde surge todo o medo, de onde surge toda a falta de ação, proatividade, produtividade, alta performance. E lembrando, é o que eu falei para você, muitas pessoas falam disso aí fora, mas poucos falam sobre a causa raiz. E é sobre isso que eu procuro tratar com as pessoas que querem o seu sucesso profissional. É sobre isso que eu compartilho com os mentorados. Não é sobre um livro que a gente leu, sobre um curso. Não, é sobre vivências. E existem números liderados, se você for lá no leaderflix.com.br, na aba sobre, liderados que passaram por isso, entenderam esse processo, estão brilhando nas suas carreiras, estão buscando o seu sucesso pessoal e profissional. E é esse convite que eu quero fazer com você, mas através da mentoria gratuita. Se você quiser participar e se você entender que faz sentido para você,
você pode participar de qualquer lugar do mundo, porque é online, inteiramente gratuito. Como é que funciona, tá? Existe um link aqui na descrição, você pode clicar nesse link e me mandar uma mensagem informando que você assistiu ou escutou esse podcast, esse episódio, e nós vamos combinar uma data e um horário para a gente conversar. Como eu disse para você, é inteiramente gratuito, e a gente vai agendar esse bate-papo. Vamos combinar as agendas, enfim, vamos entrar em uma sala online e aí a gente vai bater esse papo sem custo algum, de qualquer lugar do mundo, inteiramente online, tá bom? Então, se você tem interesse, se você acredita que alguns pensamentos ainda estão bloqueando a sua performance, que você sente que falta autoconfiança, essa autoestima para você conseguir alcançar os seus maiores ideais e objetivos, por favor, entre em contato aqui comigo. Vai ser um prazer a gente se falar. Deixa aqui nos comentários, eu quero também entender a sua opinião, líder. Até para eu saber se realmente esse material está te ajudando. Qual foi a maior reflexão que ficou aí para você? Deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer entender um pouco mais sobre o que tem passado aí no seu pensamento, tá? E se você entendeu que esse conteúdo realmente agregou valor aí para você, por favor, aqui na parte superior do episódio existem as avaliações. Então você consegue clicar ali onde tem as estrelinhas e avaliar com 5 estrelas. Por favor, eu solicito que você coloque essas 5 estrelas lá, porque quando você avalia com 5 estrelas, esse material ele chega para mais pessoas e pode ajudar, beneficiar pessoas que muitas vezes nem sabem que existe esses bloqueios emocionais, esses bloqueios de produtividade, de vida, de sucesso profissional, e esse é o nosso grande objetivo. Então, por favor, líder, deixa aí sua colaboração com 5 estrelas e, claro, compartilhe com todas as pessoas que você ama, todos os grupos do WhatsApp. Vamos deixar o mundo muito melhor com pessoas que realmente estão dispostas a trabalhar os seus conceitos internos para que possa trazer os seus talentos do lado externo. Muito obrigado mais uma vez, líder. Espero você no próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau. Compartilhe esse áudio com pessoas que você deseja ajudar com esta informação. E não se esqueça de seguir o Líder Flixcast. Aqui no perfil existe o botão seguir. Clique nele para seguir e ative o sininho. Dessa forma, quando eu colocar um novo áudio, você será notificado e não perderá as novidades do nosso podcast. E caso você queira se desenvolver ainda mais como líder, aqui na descrição deste áudio eu vou deixar um link para você conhecer nossos cursos e mentorias para líderes. Vá até a descrição do áudio, clique no link e conheça a prateleira de cursos e mentorias que vão te ajudar a superar os desafios de liderança e te fazer um líder de sucesso. Te espero no próximo áudio do Líder Flixcast.